Pai do Senhor Jesus Cristo, vou tentar responder em algumas palavras se quando a pessoa morre, ela vai para o céu, onde ela fica, ou se ela vai para o inferno. Para a gente falar de morte, de ressurreição, é necessário que a gente tenha em mente como foi que a morte entrou no mundo. Então quero que você me acompanhe, procure na sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, onde lá consta que Deus tinha colocado um casal lá no Jardim do Éden, e o casal lá desobedeceu a ordem de Deus, onde diz o texto no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E eles desobedeceram esta ordem, e Eva foi lá, comeu do fruto que Deus falou que não era para comer. Consequência, o pecado aconteceu e a morte entra, então, na natureza humana. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como eles pecaram, desobedeceram a Deus, entrou a morte como referência a essas pessoas e, consequentemente, chega até nós porque somos herdeiros e descendentes, então, lá do casal do princípio. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Por favor, quero que você olhe na sua Bíblia e você verifique na sua tradução, porque a minha tradução diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Ou seja, quando a pessoa morre, não tem nada mais a ser feito. Ela não consegue mais andar, não consegue mais ver, não consegue mais sentir. Tudo paralisou, tudo terminou. Ainda em Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 10, diz assim também, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então veja que a própria Bíblia, ela explica o que vai acontecer com a pessoa quando ela morre. E no versículo ainda de Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o texto diz assim, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então nós somos matéria, e essa matéria vai voltar ao pó, e o fôlego de vida, o espírito que está em nós, esse volta a Deus que Deus o deu. Então Deus deu a vida, Deus toma de volta para si a sua vida. Tendo em mente isso, irmãos, então agora nós vamos para o nascimento de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 1, no versículo 18 ao versículo 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerada é do Espírito Santo. E dará à luz um filho,
e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então veja que o nascimento de Jesus não ocorre de um relacionamento conjugal entre homem e mulher. Maria, virgem, foi concebida a sua gravidez pelo Espírito Santo de Deus. Nisso, Jesus nasce como ser humano, mas não herda aquela questão do pecado que tinha lá no comecinho, gerado através do casal lá no Éden. Ele é gerado no ventre de Maria, gerado em forma humana, mas não herda a vida que tinha lá o casal. Ele é gerado pelo Espírito Santo. Então, o ventre de Maria, a barriga de Maria, foi o local onde Deus coloca o seu filho para vir a esse mundo em forma humana. Dessa forma foi que Jesus nasceu. Ainda no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas que a testificasse da luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esses dois textos mostram como foi que Jesus veio, nasceu, e como foi que ele foi enviado a este mundo. Agora nós vamos, irmãos, compreender a questão da morte. Jesus também, como ser humano, morreu. Não como Deus, porque Deus não morre, mas ele no corpo humano veio à morte também. Está lá registrado em Marcos capítulo 15, os versículos 36 e 37. Onde diz o texto: Jesus já ali crucificado, então um dos soldados correu a embeber uma esponja de vinagre e pondo-a numa cana ou numa vara, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Então Jesus morre crucificado, morre ali na cruz, naquele instante, naquele momento. Jesus é tirado da cruz, é levado para uma sepultura. Está registrado em Marcos capítulo 15, versículos 42 a 47. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus,
E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo então a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol, e o depositou no sepulcro lavado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o tinham colocado. Vejo que Jesus morre, é configurada a sua morte, o seu corpo é depositado no sepulcro, Jesus vai ao sepulcro, ele é sepultado, uma pedra colocada na frente para lacrar aquela porta. Mas nós temos no texto bíblico, onde fala sobre a ressurreição de Jesus, Marcos capítulo 16, dos versículos 1 a 8. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um homem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Versículo 6 diz assim: ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Agora vamos para a parte dos homens. Marcos capítulo 16, versículo 16, diz que quem crer e for batizado será salvo. Crer no quê? Crer em tudo isso que nós acabamos de ler. Crer na situação de que Jesus veio, de que Jesus nasceu, que Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou. Mateus 28, versículo 18 a 20. Uma instrução de Jesus logo após ter ressuscitado. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora, irmão, nós vamos tratar sobre a questão da morte humana que volta ao pó e fica na sepultura, conforme Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volta à terra como era, o espírito volta a Deus que o deu. Em todos esses textos nós vimos que Jesus foi ao sepulcro, mas não voltou ao pó. Ficou ali 3 dias e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Os seres humanos vão para o sepulcro e ficam lá, aguardando o dia da ressurreição. Voltam ao pó. E o Espírito, que é o fôlego de vida, volta a Deus que o deu. Seguindo a leitura, com a questão da morte do ser humano, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais
com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com larido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Percebam e vejam que na volta de Jesus vai acontecer uma ressurreição. Então as pessoas que morreram enquanto humanos não foram ao céu, estão aguardando a vinda de Jesus para que aconteça a ressurreição. Aqueles que são salvos, aqueles que serviram a Cristo, servem a Cristo, terão prioridade. Depois terá uma outra ressurreição, que é a segunda ressurreição dos ímpios, para que conheçam o seu julgamento, então serão condenados. É o que diz aqui em Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, meu irmão, minha irmã, segundo a Bíblia, aqueles que morrem voltam ao pó. Conforme Deus os fez do pó, eles voltam ao pó. Depois da morte ninguém sai andando. Depois da morte ninguém vai visitar ninguém. Depois da morte ninguém vai trazer instrução para ninguém. Depois da morte não tem ninguém intercedendo diante de Deus. Morreu, aguarda o dia da ressurreição. O único que ressuscitou foi Jesus Cristo, está ao lado do Pai. O dia da vinda do Senhor está perto. E com certeza, todos nós que servimos a Deus vamos aguardar o dia da ressurreição. E aqueles que não servem a Deus também vão aguardar o dia da ressurreição para o julgamento final. No final de tudo, todos nós seremos julgados. Que Deus te abençoe grandemente e que a Bíblia possa orientar a sua vida e você não ficar assustado, preocupado. Morreu uma pessoa, anda por aí, ou vai para lá, ou foi para o céu, ou foi para o inferno. Não, todos aguardarão o dia do juízo final. Que Deus te abençoe grandemente.